Graças pais amados, hoje é uma sexta-feira, 16 de outubro de 2020, e nós estamos aqui mais uma vez juntos para darmos continuidade às reflexões sobre a revista da EBD, a revista Palavra e Vida, que tem por título nesse trimestre, Vencendo as Adversidades. E nessa oportunidade convido você a refletir comigo na lição 3, que tem por tema o título Moisés, quando a adversidade é a insegurança. Essa lição foi escrita pela nossa irmã Lília Godoy, de Nova Friburgo, e certamente Deus estará nos falando através da meditação dessa lição e, claro, da meditação de sua palavra. A autora aqui destaca a insegurança como uma adversidade a ser superada, a ser vencida. E quando pensamos em insegurança, nós podemos pensar o que nos deixa inseguros. O que nos traz insegurança? Geralmente, insegurança está relacionado a algum tipo de ameaça, ou de risco, ou de perigo iminente. E cada um de nós tem o seu motivo, ou o seu momento, quando se sente inseguro diante de uma situação. E essa insegurança ela é uma grande adversidade que precisa também ser superada. E a autora aqui então vai destacar no Antigo Testamento Moisés como alguém que teve que enfrentar sua insegurança, superar a sua insegurança para realizar a vontade de Deus na sua vida e na vida do povo de Deus. A revista destaca que Moisés passou por alguns momentos de insegurança. Ela destaca que desde o início, não apenas Moisés, mas a sua família passou por um momento de grande perigo, de grande ameaça, de grande risco. Quando, por decreto de Faraó, foi dito que todo bebê menino que nascesse ali no Egito deveria ser executado. Há um texto lá em Êxodo, capítulo 1, o verso 15 e 16, que nos diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E aqui então, já na história de Moisés, ele já no seu nascimento, ele já estava sob ameaça de morte. E a sua família certamente passou por momentos de insegurança. E a família de Moisés precisou superar aquela insegurança para salvar a vida de seu pequeno filho. Moisés também, a autora destaca, ele vai enfrentar também insegurança na sua vida já de jovem e mesmo na sua vida como homem, como um adulto. Quando Moisés, então, ele tem a oportunidade de ser escondido, de ser conduzido por sua família para livrá-lo da morte pelo decreto do rei do Egito, Moisés acaba sendo entregue ali à filha de Faraó. E depois essa filha de Faraó acaba devolvendo Moisés para ser criado por sua mãe verdadeira. E Moisés então retorna, depois de alguns anos, já criado, para aquela nova cultura, para a sua nova casa, para a sua família adotiva. E ali ele enfrenta também um grande desafio, uma grande adversidade, que era conviver com duas culturas, a cultura hebreia e a cultura egípcia. E o texto vai nos contar lá em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 11, que Moisés acaba entrando em grande choque, em grande conflito, diante de uma situação que ocorre em sua vida. Êxodo 2, a partir do verso 11, diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo.
Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. O verso 15. Informando desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E aqui, mais uma vez, Moisés correndo risco de vida. Moisés acaba tirando a vida de um egípcio que estava ali oprimindo, que estava espancando um hebreu. Lembrando que nessa época, o povo hebreu era escravo do povo egípcio, estava cativo ali no Egito. E Moisés, então, sabendo da sua origem, ele vê então um egípcio maltratando um irmão seu, um hebreu como ele, e ele então se revolta e acaba tirando a vida daquele egípcio. Mas quando o faraó fica sabendo da notícia, daquilo que Moisés havia feito, Moisés então decide matar também, decide então matar Moisés. E o texto diz então que Moisés, diante daquele momento de insegurança, daquele momento de ameaça, daquele momento de perigo, ele resolve fugir. E quantos de nós também não fugimos quando enfrentamos momentos de ameaça, de perigo? Quantos de nós não preferem a fuga a enfrentar as inseguranças que nós temos e superarmos os obstáculos, as adversidades? E o texto diz então que Moisés foi alguém que também fugiu. Alguém que, diante da ameaça, da insegurança, da ameaça e do perigo à sua própria vida, ele decide fugir. Ao enfrentar os seus problemas, ao enfrentar a adversidade que estava passando, Moisés então decide fugir. Mas a vida de Moisés, que era uma vida de fuga, primeiro foi levado escondido por sua família para ser salvo, ter a sua vida salva. Mais adiante, já quando depois de adulto, e ele então tira a vida do egípcio, ele acaba fugindo novamente. Mas há um momento quando então Moisés se encontra com Deus. E a partir daquele momento, Moisés começa a vencer a sua insegurança na presença do Senhor. E há um texto muito bonito, lá em Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7, que diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés tem encontro com Deus, Deus vai ao encontro de Moisés e chama Moisés para voltar ao Egito, para libertar o povo de Deus, o povo hebreu, do cativeiro. E a resposta de Moisés imediata foi: Senhor, quem sou eu? Eu sou aquele jovem, aquele homem que fugiu do Egito, que fugiu da presença de Faraó, uma pessoa completamente insegura, ameaçada, que enfrentou as adversidades naquela terra, e agora estou distante. E você quer que eu volte ao Egito, à presença de Faraó, para libertar o teu povo? E Moisés então diz: ó Senhor, manda outro. Lá no capítulo 4 também, a partir do verso 10 diz: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor,
eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E Moisés então continua insistindo a Deus, para mim não dá. Moisés se sentia desqualificado para aquela missão. Moisés se sentia inseguro para aquela missão. Mas Deus trabalha no coração de Moisés, trabalha na vida dele, e ele então supera a sua insegurança. Ele vence a adversidade da insegurança e na dependência de Deus, ele consegue realizar a obra para a qual Deus o havia destinado. E é interessante o verso 11 e 12 do capítulo 3 de Êxodo, quando Deus então diz a Moisés, a resposta de Deus aqui no verso 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, eu serei contigo. Moisés disse a Deus, eu não tenho condição de ir lá. E Deus responde para ele, eu serei contigo. E essa lição, e a autora aqui chama a atenção, que ela vai dizer no final, na conclusão da lição, que é possível vencermos as inseguranças na dependência de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se há adversidade na sua vida, se você tem enfrentado ameaças, o perigo, riscos à sua própria existência, saiba que Deus está contigo e em Deus nós podemos todas as coisas. Nós podemos superar a insegurança, nós podemos superar o medo, superar as ameaças, os riscos, os perigos, na dependência de Deus. E Moisés então foi um homem que quando teve encontro com Deus, teve a sua vida transformada e conseguiu superar todo o seu medo, toda a sua insegurança, todo o seu temor. E como nós sabemos, Deus então esteve com Moisés o tempo todo. E Moisés então conseguiu cumprir a palavra de Deus, a vontade dele, a missão que Deus havia destinado para a sua vida. Moisés foi ao Egito e conseguiu libertar o povo de Deus daquele cativeiro. E conduziu o povo durante o deserto, pelo deserto, durante 40 anos, até passar para Josué a missão de conduzir o povo à terra prometida. Então saiba, se você tem sido uma pessoa que tem passado por adversidades da insegurança, saiba que na dependência de Deus, você vai superar, você vai vencer, você vai ter êxito na sua vida. Confie no Senhor, saiba que Ele está contigo, confie no poder de Deus, confie na presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e marche, e continue seguindo em frente, porque Deus é contigo. Que Deus possa te abençoar mais uma vez, e que essa palavra em Êxodo, que essa lição também tão abençoadora, possa também ter tocado o teu coração e a tua vida, e que você continue firme na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe. E agora sim, nós já reabrimos o tempo, e nós esperamos você também, não só aqui pelas redes sociais, mas que você possa se juntar a nós também, ali na Voldac, na rua Sebastiana Tambasco, 350, na Voldac, todos os domingos à noite, às 19 horas. Estamos ali reunidos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Que Deus abençoe mais uma vez a sua vida e a sua casa. E até o próximo encontro.